Olá a todos, aqui é Rudy Rafael. Agora é dia 25 de março de 2019 e eu estou em minha casa em Joinville, Santa Catarina. Eu falo agora com vocês sobre o tema da longevidade humana em relação à atuação da espiritualidade. Todos os seres humanos acreditam que irão viver para sempre. Todos os seres humanos vivem suas vidas inteiras como se fossem viver para sempre. Por mais que a morte seja um destino inevitável a todos e que todos saibam disso, os seres humanos vivem suas vidas inteiras como se nunca fosse morrer, como se a morte apenas fosse chegar para o próximo e nunca para ela mesma. As pessoas, então, vivem uma vida plenamente inconsciente, porque é a consciência sobre a morte que traz a consciência sobre a vida. É o preparo para a morte que traz o preparo para a vida. A partir do momento em que o ser humano se dá conta de que ele irá morrer, a partir do momento em que o ser humano realmente absorve isso dentro dele, que ele irá morrer, ele passa a se preparar a vida para que possa constituir aquilo que deve constituir, para que ele possa contribuir aquilo que ele deve contribuir e para que ele possa cumprir aquilo que ele deve cumprir. O ser humano deve, então, saber que ele possui um prazo de validade, pois tanto o corpo físico do ser humano como a sua energia vital possuem um prazo de validade. O corpo humano não há de durar para sempre. Há um momento da vida em que, alcançando a velhice, alguns órgãos começam a falhar e o ser humano não poderá mais contar com eles para desempenhar aquilo que até então desempenhava de uma forma plena e efetiva. Assim, o ser humano que tiver como missão trazer algum tipo de informação, criar algo, desenvolver algo, construir algo, edificar algo ou fazer qualquer coisa que venha a ser materializada no plano terreno, deverá saber que ele tem um prazo para fazer isso, pois seu corpo físico não irá durar para sempre. A vida humana, naquilo que o ser humano consegue realizar, que é um prazo de validade, para que o corpo e a mente estejam plenamente aptos a desenvolver o que precisam desenvolver, dura em média 70 anos de idade, que é um prazo que o ser humano pode contar com que ele poderá vivenciar aquilo que tiver que vivenciar. Assim, pode-se dividir a vida humana em dois períodos. O primeiro período do nascimento até os 35 anos de idade e o segundo período dos 35 anos de idade até os 70 anos de idade. No primeiro período, ao ser humano é dado o direito de viver para si, que é quando o ser humano busca conhecimento, busca desenvolver a sabedoria, investe em si mesmo, busca estudos, busca formação, enfim, quando o ser humano dedica sua vida para ele mesmo. A partir do segundo momento, quer dizer, a partir dos 35 anos de idade, quando o ser humano entra no resto de sua vida, que é a sua segunda metade de vida neste plano, cabe ao ser humano desenvolver uma vida voltada para o próximo, que no caso são os próximos que irão vir para o segundo momento depois que alcançarem o tempo de 35 anos de idade. Nesse sentido, aqueles maiores de 35 anos deverão trabalhar para os menores de 35 anos, desenvolvendo atividades que possam vir a transmitir conhecimento, que é aquele conhecimento que o ser humano adquiriu até essa sua fase de vida. Para a espiritualidade, a longevidade do ser humano tem relação com o quão útil o ser humano é. Nesse sentido, a partir dos 35 anos de idade, a espiritualidade vai analisar aquilo que cada ser humano é útil para os menores de 35 anos de idade. O idoso ou a pessoa adulta que, passando dos 35 anos de idade, não entende e não realiza qualquer tipo de trabalho no sentido de transmitir conhecimento para os mais novos, não conta com o amparo da espiritualidade, pois de fato não é um ser humano útil a transmitir qualquer coisa para a humanidade. Nenhum ser humano nasce meramente para viver e para gozar dos prazeres da vida.
Nenhum ser humano nasce meramente para satisfazer seus sentidos físicos. Assim, não existe sentido em uma vida onde o ser humano apenas vive para dormir, comer, beber e ter prazeres diversos. Não existe sentido em uma vida onde o ser humano apenas viva para comprar coisas. Essas pessoas, então, a partir dos 35 anos de idade, que vivem uma vida egoísta e apenas para si mesmos, não têm as bênçãos da espiritualidade para que possam prolongar sua vida na Terra. Aquele que deseja vivenciar mais experiências e ter uma vida maior, ter uma maior longevidade, se quiser esse tipo de segmento de vida com o amparo da espiritualidade, deverá se tornar útil para a humanidade. Útil no sentido de deixar de viver apenas para si, mas também vivenciar alguma coisa para os outros, viver alguma coisa para os outros. Apesar de que nem todos saibam tudo sobre tudo, todos sabem alguma coisa sobre alguma coisa. E isso já é algum motivo para que uma pessoa possa se manter viva, que é quando a pessoa, mesmo sabendo pouco, vive para transmitir aos mais novos aquilo que até então entendera, aquilo que até então aprendera e aquilo que até então compreendera. Todos têm algo a ensinar. E esse é o sentido de uma vida a partir dos 35 anos de idade, que é quando o ser humano entende que ele apenas faz parte de um ciclo de evolução cósmica do planeta e também da humanidade, e que ele deve contribuir com algo. Assim como ele viveu a primeira fase de sua vida recebendo conhecimento e absorvendo conhecimento dos mais velhos, cabe a ele agora, a partir dos 35 anos de idade, transmitir isso aos mais novos. É assim que o ser humano pode esperar que o mundo espiritual deseje manter seu corpo físico ainda vivo para que ele possa transmitir conhecimento. Não existe sentido para uma pessoa idosa em relação à espiritualidade se manter viva sem que seja útil. E nesse sentido, não se trata de uma utilidade meramente física, mas também de alma e de espírito, de ter ele a bondade de querer transmitir alguma coisa aos mais novos.